Raquel, seja bem-vinda. Doutora Kátia Crescêncio, advogada, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Aguardando aqui conectar aqui com o doutor Crescêncio Pereira Júnior. Débora Castro, seja bem-vinda. Advogada, doutora Débora. A cabeça aqui está cortando. Doutor Crescêncio Pereira Júnior, boa noite. Boa noite, é com prazer que nós estamos aqui com você na live do programa Diálogo Aberto. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Está tudo ok? Eu estou lhe vendo bem, estou lhe ouvindo bem, estou sentindo até o perfume. Eu estou perfumado mesmo, estou perfumado, doutor Crescêncio. Isso é bom. Doutor Crescêncio, é uma honra também para o programa Diálogo Aberto lhe receber mais uma vez, né? O senhor que já esteve várias vezes, inclusive no nosso programa de rádio, inclusive no último sábado, o senhor foi o convidado especial do programa. Então, nós estamos fazendo uma série de lives aqui nesse isolamento. Inclusive, o senhor tem participado bastante aqui das discussões e entendemos, não é, que é um tema importante a Previdência. Inclusive, eu quero deixar um aviso aqui para os nossos seguidores, né? Só um aviso, o doutor Crescêncio estava agendado para outra semana, né? Hoje seria uma psicoterapeuta, né? Mas de última hora ela teve um problema familiar, né? Teve que levar um familiar dela ao hospital e, infelizmente, desmarcou. E pedimos ao doutor Crescêncio para antecipar dele, que era na próxima semana, para hoje. Gentilmente, ele nos atendeu. Doutor Crescêncio Pereira Júnior, nosso convidado especial desta noite, não é? Ex-deputado federal, advogado previdenciarista, conselheiro da OAB Ceará. Né? Doutor Crescêncio, como estão os seus dias de quarentena, doutor Crescêncio? No início eu sofri um pouco. Você sabe, Rodrigo, e os que me conhecem mais de perto, e mesmo um pouco de longe, sabe que eu tenho uma vida muito ativa. Né? Eu, nesses 34 anos, já passando para os 35 anos de advocacia previdenciarista, eu passei esses anos todos dentro de um carro, atendendo a inúmeros aposentados, trabalhadores rurais, por esse interior afora do nosso querido estado do Ceará. E acostumei a minha vida assim, de uma hora para outra. A mulher passa a chave na porta e a gente está proibido de sair de casa. Eu estou com mais de 48 dias dentro de casa, sem sair e cumprindo o isolamento, a quarentena e agora esse nome bonito chamado lockdown, né? Vamos cumprir. Eu quero deixar... Você sabe, Rodrigo, eu faço parte de um grupo de amigos e de várias profissões que nós nos reunimos, desde o início do isolamento, nós nos reunimos de 10 da manhã a meio-dia, todos os dias. E lá nós temos médico, inclusive inclusive o doutor Mourão participa desse grupo, e a gente, às vezes, logo no início, a gente trata sobre o Covid. E o que eu tenho escutado de médicos lá que fazem parte do que é esse Covid, esse coronavírus para a nossa saúde, eu realmente, hoje,
além de ter a minha responsabilidade de cuidar de mim, da minha família e dos amigos que eu estou deixando de ter esse contato, eu estou extremamente com medo. Com medo. Mas enfim, doutor Crescêncio, vamos rezar, né? Rezar e pedir a Deus aí que nos abençoe e vamos seguir em frente. Doutor Crescêncio, eu quero avisar aqui aos seguidores. Vai dar certo. Vai dar. Vai passar, vai ficar tudo ok logo, logo. Doutor Crescêncio, eu quero avisar aqui aos seguidores, às seguidoras que quiserem enviar perguntas aqui, tudo sobre pensão, aposentadoria, né, auxílio-doença. Essa é a hora. Aqui um especialista para tirar todas as dúvidas. Então, eu quero avisar os seguidores, podem enviar perguntas aí que o doutor Crescêncio está aqui para responder. Já chegou aqui as primeiras perguntas. Doutor Crescêncio, o seguidor aqui, o Átila Peixoto, ele pergunta, doutor Crescêncio, quando o trabalhador perde a sua capacidade de trabalho? Quando ele perde, para a Previdência é quando ele tem restringida a sua capacidade laborativa. Ou seja, na prática, é quando o trabalhador, ou sofrendo um acidente ou sofrendo uma doença, ele não tem aquela condição de fazer o seu labor diário. Então, para a Previdência Social, ele terá que provar, mediante atestado médico, laudo médico, de que ele está sem condições de prestar o seu serviço para a sua empresa ou para se for o caso, no meu caso, de liberal, de não poder mais prestar o meu serviço como advogado, como médico, como engenheiro, né? Como tem o cidadão perde a sua qualidade, a sua capacidade de trabalhar no seu labor diário. Uma outra pergunta aqui, doutor Crescêncio. Isso, Rodrigo, agora, só uma observação, tem várias consequências, né? Dependendo do grau da doença, dependendo do grau do comprometimento, essa doença pode viabilizar uma concessão de um auxílio-doença, que o auxílio-doença é temporário, ou então caminhar, dependendo do grau da incapacidade, para uma aposentadoria por invalidez. Doutor Crescêncio, chegou uma outra pergunta aqui. Quais são os benefícios da Previdência Social? Isso é muito bom. Eu sou um apaixonado pela Previdência Social. Me apaixonei por essa área, faço Previdência de corpo e alma, né? A Previdência Social, ela acompanha o cidadão, eu costumo dizer, desde quando ele já está no ventre da mamãe. Aí você diz, no ventre da mamãe? Sim, porque na hora que você está ali na barriga da mamãe, ela já tem direito a requerer, perante a Previdência Social, um benefício que se chama salário maternidade. Então, eu costumo dizer que o cidadão, tão logo já está sendo gerado, ele já está em contato, ele já tem mantido os primeiros passos dentro da Previdência Social, indiretamente, através da sua mãe, que tem direito a requerer o salário maternidade. O cidadão adoeceu, como eu falei há pouco tempo, tem direito a uma aposentadoria por invalidez, dependendo do grau, como também um auxílio-doença para receber durante um certo tempo. O cidadão, ao longo da sua vida, passou a contribuir, de uma hora para outra, é surpreendido com o falecimento, o cidadão segurado. Essa contribuição que é feita para a Previdência Social pode gerar um benefício que se chama auxílio-doença, uma pensão por morte para a viúva, para a companheira, para os filhos menores. E dependendo, uma observação muito importante que algumas pessoas esquecem. Recentemente, eu tenho 3 casos lá no escritório, que é essa situação que eu vou citar agora. Muitos esquecem que o cidadão, mesmo de maior, se for uma pessoa inválida, o filho inválido tem direito à pensão por morte do pai ou da mãe. O filho inválido.
Aí você diz, mas eu não me falaram que a pensão por morte só é paga aos filhos até 21 anos de idade? Sim, mas eu estou complementando. O filho inválido tem direito a uma pensão por morte, independentemente da sua idade. Essa situação é muito constante, a gente vê pelos lugares que a gente anda. E muita atenção, você conhecer uma família que tem um filho doente, um filho inválido, mesmo sendo de maior, o pai ou a mãe faleceu após essa invalidez, essa pessoa que se encontra doente, muitos até a partir do nascimento, essa pessoa tem direito a um benefício, ao benefício de pensão por morte. Isso a gente vê constantemente no dia a dia da gente. Outra pergunta que chegou aqui, doutor Crescencio. Quem está na categoria contribuinte individual e segurado facultativo? Quem está é aquele que não tem carteira assinada, é o contribuinte facultativo, é o contribuinte, é o autônomo, né? Por exemplo, o universitário, o estudante universitário, ele pode ser segurado da Previdência Social? Pode, desde que, primeiro, passe a contribuir para a Previdência Social. Essa é um dos tipos de categorias dos contribuintes para a Previdência Social. O autônomo, aquela pessoa que mantém, que agora, no período da pandemia, infelizmente, é um dos grandes sacrificados. Aquelas pessoas que mantêm uma bancazinha na beira da calçada. Essa pessoa, se tiver cuidado de pensar bem, era para estar contribuindo para a Previdência Social como autônomo, como facultativo, para que, quando de uma situação, ele tenha o direito de requerer determinado benefício para lhe garantir, quando for o caso, durante uma doença que não pode trabalhar sem condições, lhe garantir o benefício correspondente. É como eu digo, a Previdência Social começa a nos acompanhar desde a nossa geração no ventre da nossa mamãe. E isso vai, Rodrigo, até a nossa morte. Uma pergunta aqui, doutor Crescencio, do Vitor Matos. O Vitor Matos, ele pergunta, doutor Crescencio, qual a sua opinião sobre a recém-aprovada reforma da Previdência? Eu fui desde o início, sou e sempre serei contra. Desde como ela começou a nascer. Modesta à parte, eu acostumei e gosto de estudar a Previdência Social. E essa paixão se intensificou ainda mais, e é por isso que eu posso falar com relação à reforma, quando eu estava no mandato de deputado federal, representando o estado do meu querido estado do Ceará na Câmara Federal. Eu participei de um congresso dos auditores fiscais da Previdência Social. E dentro desse congresso nacional, que foi no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa de trabalho dos auditores. E dentro dessa mesa de trabalho dos auditores, eu participei ativamente durante 2 dias de uma mesa que era desmistificando o déficit da Previdência Social. Então, eu fiz esse relato para chegar no ponto que eu vou dizer. Esse trabalho eu fiz e passei a ter mais uma ligação direta esse trabalho foi em 2002. E de lá para cá eu venho acompanhando e venho estudando. Então, de lá para cá, os próprios auditores, através da sua associação, a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, a nível nacional, ano a ano, ela edita um trabalho que se chama a posição da Previdência Social. E sempre ela se mostrou superavitária, ao contrário do que o próprio governo federal, o recém-passado e os outros, era de PSDB, era de PT. Eu estou aqui independentemente de cor partidária, eu estou falando como técnico.
A Previdência, a reforma começou querendo justificar essa reforma, dizendo que a Previdência Social ela era deficitária, ela não se pagava, existia e tem um rombo. Então, como estudioso e participando desses encontros com os próprios auditores da própria Previdência Social, eu sempre me mostrei contrário, porque eu nunca encontrei, nunca concordei com essa falsa informação do próprio governo federal de que teria que fazer uma reforma da Previdência Social porque de um possível rombo, de um rombo existente e que ela era deficitária. Ela não tinha rombo, ela não era deficitária e, por esse motivo, eu sempre fui, sou e serei contra essa reforma que, infelizmente, foi feita. Doutor Para tirar Crescencio. direito nosso. Certo. Doutor Crescencio, como está a relação do segurado com o INSS nesse período de pandemia? Essa é uma pergunta que a gente tem que, se você não fizesse, eu ia tocar no assunto. Hoje o contato nosso, segurado, nós, cidadãos, com a Previdência Social, está no mundo virtual. Né? Há alguns anos, a Previdência Social criou um sistema que se chama Meu INSS. Todos nós, todos segurados, nós da Previdência Social, aposentados ou não, contribuintes, nós temos que fazer o nosso cadastro junto ao INSS, através do sistema Meu INSS. E nesse cadastro nos dá a oportunidade de fazer qualquer tipo de requerimento que nós fazíamos anteriormente, fisicamente, nas agências. Então, qualquer requerimento, um auxílio-doença, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por invalidez, seja uma pensão por morte, seja ele qual for o benefício, ser requerido por dois caminhos. Dois caminhos que a legislação nos coloca à disposição. Primeiro, pelo telefone da Previdência Social, que é o 135. 135. Você liga, é atendido pelo sistema e o sistema vai lhe encaminhando para o que você quer. O outro sistema é esse que eu falei há pouco, que é o sistema através do site, através do cadastro Meu INSS, em que ele dá a oportunidade de você requerer, de você pedir o seu benefício virtualmente. Não precisa o comparecimento presencial na agência. E que teve agora, recentemente, mudanças, Rodrigo. Né? Não sei se eu posso continuar ainda puxando os assuntos, mas eu estou à sua disposição e dos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. O cidadão... Uma pergunta aqui da... Existe hoje, Sim. Rodrigo, um acúmulo muito grande em benefícios requeridos perante o INSS. Acúmulo imenso em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então, dentre esse acúmulo, existe o benefício também do auxílio-doença. Então, com o surgimento da pandemia do Covid, surgiu algumas mudanças através da Lei 13.962, de 2 de abril de 2020, em que determina e esclarece o seguinte também. Benefício de auxílio-doença. E esse benefício não foi ainda concedido. E aí, o que fazer? A Previdência está dispondo um adiantamento de parte do benefício para que esse cidadão comece a receber durante 3 meses. Como que, a nível do mesmo raciocínio, do auxílio de R$600, né? Que não tem nada a ver com Previdência. Então, no caso do benefício também de auxílio-doença, que você adoeceu hoje, protocolou o pedido hoje. Então, existem algumas exigências que esse pedido também vai encaminhar virtualmente, que vai lhe dar o direito de receber desde que apresente o laudo médico, desde que apresente o atestado médico,
obedecendo àquelas exigências que a lei prevê. Algumas delas, assinatura e identificação do médico legível. Esse atestado médico, esse laudo médico, tem que indicar a doença, principalmente indicando também o CID, que toda doença, junto à Organização Nacional de Saúde, ela tem um número. Dependendo desse número, o médico, o perito, já sabe a gravidade e que doença é. No laudo médico também esclarecendo, no laudo médico diz também, deverá dizer de quando está iniciando aquela invalidez, aquela falta de condição de trabalho e irá até quando. Então, essas são exigências recentes através da que surgiram através da pandemia e que o benefício será concedido virtualmente com um valor correspondente de R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo. Aí você pode também dizer, Crescêncio, eu não tenho direito a só um salário mínimo, não. A minha contribuição é sobre 5, 6, até 10 salários mínimos. O benefício é concedido provisoriamente, com o valor correspondente a um salário mínimo. Após, vai ser pago inicialmente durante 3 meses, que poderá ser prorrogável, e o benefício será integral após ser feita uma perícia física, dessa forma presencial, na agência do INSS, logicamente depois dessa loucura que nós estamos aí na pandemia do coronavírus. Doutor Crescêncio, chegou uma pergunta aqui da doutora Marta Pereira. Doutor Crescêncio, uma pessoa no exercício do seu trabalho é acometido pelo coronavírus. Tem direito a algum benefício? Tem sim, tem. Eu sempre digo que a Previdência, Marta, ela tem 2 mundos independentes entre ela. 2. Aquele mundo onde estão os contribuintes, o segurado da Previdência Social, e aquele mundo que é o benefício assistencial, o benefício do idoso e o benefício do deficiente. Aí a gente tem que fazer bem a distinção. Primeira pergunta que a gente tem que definir, a primeira pergunta. Aquele cidadão que foi acometido do coronavírus, ele é ou não segurado? Ele paga a Previdência? Ele é segurado da Previdência? Ele paga há muitos anos. Então, esse cidadão vai buscar, através da Previdência, aquele benefício que nós falamos inicialmente, o benefício de auxílio-doença, né? Que as exigências são essas que eu falei há pouco. O laudo médico, especificando quem é o médico, especificando a sua inscrição no Conselho de Medicina e tudo mais. Se aquele cidadão ou aquela cidadã não é uma pessoa de família pobre, família carente, infelizmente, não paga a Previdência Social, até mesmo porque não pode. O cidadão vai ficar sem nada? Não. O outro mundo da Previdência Social, que é o outro mundo assistencial da Seguridade Social, através da assistência social, ele poderá ter um benefício também, que é o benefício da pessoa portadora de deficiência. Então, esse cidadão terá que fazer aquilo que nós falamos há pouco tempo. Primeiro, provar que é de família pobre. E aqui uma observação, Marta, que eu estou me lembrando agora. Se for essa doença acometida de coronavírus, nessa recente lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela estipula que a renda per capita, que é hoje é correspondente a 1/4 do salário mínimo, essa renda per capita passe a meio salário mínimo. Isso é temporário.
A lei que foi sancionada por ele previa o aumento da renda per capita, saindo de 1/4 para meio salário mínimo. Ele vetou, mas manteve a renda per capita de um salário mínimo perante o período da pandemia do Covid-19. É uma notícia boa para nós que precisamos da assistência social. Doutor Crescêncio, uma pergunta aqui do senhor Arthur de Castro. O Arthur pergunta, ainda tem futuro contribuir quem tem 15 anos de contribuição e 49 anos de idade? Sem sombra de dúvida, sim. E nessa hipótese e nessa resposta, eu não aceito a argumentação de que eu sou suspeito para falar por ser apaixonado pela Previdência Social. Eu vou falar como técnico. Eu digo que a Previdência Social nos acompanha desde quando a gente está no ventre da nossa mamãe. Desde lá, né? Então, a gente contribuindo para a Previdência Social, a gente tem direitos para nós mesmos, para a pessoa do segurado, e nós geramos também direito para os nossos dependentes, né? Porque muita gente pode pensar, e eu sei que não é o raciocínio do Arthur, muita gente pode pensar num linguajar bem simples, eu vou usar o linguajar do homem do campo, que a Previdência Social só serve para aposentar, como eles dizem no interior, o velho. Não. A Previdência Social, ela nos segue durante toda a nossa vida. Adoeceu durante a nossa vida, tem o auxílio-doença. Ficou sem condições definitivas de trabalhar, a Previdência oferece a nós segurados uma aposentadoria por invalidez, né? Então, uma das coisas danosas que a reforma nos fez, ela nos tirou o direito de nos aposentar por tempo de contribuição. Quem entra no sistema agora, essa pessoa não tem mais o direito de querer se aposentar por tempo de contribuição. E só irá se aposentar por idade. Mas, mesmo assim, meus queridos amigos, eu aconselho a sermos contribuintes da Previdência Social. Primeiro, porque ela tem e ela nos acompanha durante toda a nossa vida. Segundo, ela nos dá segurança. Ora, quem já ouviu falar em algum tempo da nossa vida, eu já estou com meus 62 anos, nesse tempo desde quando eu me entendo de gente, eu nunca vi um pensionista, nunca vi um aposentado dizer: a Previdência Social esse mês não pagou a minha aposentadoria, o meu benefício. Eu nunca ouvi, né? Então, por isso, é sólida, é garantida pelo governo federal, e ela também nos garante termos aquele benefício, dependendo do tempo, temporariamente, definitivamente. Coisa que eu não posso dizer, e já vou mudar um pouquinho a conversa, sair da Previdência Social, do nosso querido INSS. Eu não sou apaixonado, eu não sou adepto, eu não me entendo bem com uma coisinha chamada previdência privada. Aí você pode olhar para mim e os bancos, se estiverem nos ouvindo agora, vão ficar com raiva da gente. Eu não acredito na solidez da previdência privada. Não acredita por quê? Ora, muito simples. A previdência privada, aquele dinheiro que a gente investe na previdência privada, que a gente paga, que a gente aporta, palavras bonitas da previdência privada, aquela entidade, normalmente tem por trás um banco, uma seguradora, ela pega o nosso dinheiro e vai aplicar no mercado. Aí você já imaginou
Eu não sou economista, eu sou advogado. Já pensou o risco que nós estamos correndo? Uma aplicação mal feita, aplicação mal dirigida, uma aplicação feita com outros propósitos. Já pensou o prejuízo que poderá nos causar? Inclusive, poderá nos causar até futuramente ela olhar para a gente e dizer: não tenho mais dinheiro para lhe pagar. Aí você pode até dizer: que história é essa? Tu está sonhando? Vou lhe dar um exemplo. Eu era pequenininho, meu pai, seu avô, meu pai pagava uma previdência privada que se chamava, os antigos aí que estão aí nos vendo, vão se lembrar bem, a GBUX. Você sabe quem é que administrava a GBUX, que quebrou, que faliu? O Ministério do Exército. É um exemplo recente que a gente tem. Então, me desculpem quem é adepto, quem faz os seus investimentos na previdência privada, mas eu não tenho muito amor, eu não me apaixonei por ela. Doutor Crescêncio, uma pergunta aqui do Átila. Qual é o valor mínimo e máximo que pode se receber a aposentadoria do INSS? O valor máximo é o valor de um salário mínimo, né? Como é o nome dele? Não, máximo não, mínimo, o não? Átila, O mínimo, né? né? O mínimo é o salário mínimo, não? O mínimo, Átila, o mínimo é o valor correspondente a um salário mínimo. Isso foi um dos benefícios que trouxe a nossa Constituição Cidadã de 1988. E o máximo é o valor correspondente a 10 salários, não é salários mínimos, a 10 salários de contribuição, que hoje deve girar em torno de 5.800, 6 mil reais. Então, vamos fechar um número fechado, vamos ter um número fechado. Então, o mínimo é o salário mínimo e o máximo é algo em torno de 5.800 e 5.900 reais aproximadamente. Estou crescendo sua pergunta aqui mas do eu lhe Wesley. Mas eu continuo. Eu acredito na Previdência Social. E a gente tem a obrigação de investir, acreditar nela. Eu acredito. Estou crescendo sua pergunta aqui do Wesley Pascoal. Meu irmão é especial. Nós pagamos o INSS dele tem 10 anos. Por quanto tempo mais deveremos contribuir para que ele possa se aposentar? Teria que ser até a idade mínima? Opa, peraí. A gente tem que ter aí muito. Eu tenho um irmão especial, ele passou a contribuir há 10 anos. Quando é que ele vai ter direito a um benefício? Eu faço uma observação. Eu sei que qualquer hora que essa pessoa for requerer um benefício, o INSS vai negar porque vai dizer que é uma doença pré-existente, ok? Ou seja, essa doença começou antes, ele já era doente e passou a contribuir após ser doente para a Previdência. O INSS vai dizer: epa, você, quando entrou para a Previdência, você já era doente. Então, é doença pré-existente, está negado o seu benefício. Mas eu faço uma pergunta aí. E essa doença, ela não pode se agravar? Então, eu defendo a tese que o cidadão que se inscreveu para a Previdência Social, passou a pagar o INSS e já era doente naquela ocasião, ele tem que ter o cuidado, a família tem que ter o cuidado para provar, primeiro, de quando começou essa doença. Começou antes da contribuição? Foi. Ele passou a contribuir na data X. E depois dessa data X, se acontecer um agravamento naquele estado de saúde daquela pessoa, eu entendo que não é pelo agravamento da doença, pela cada vez mais ele sem condições de saúde, ele terá direito a ter um benefício de auxílio-doença.
E também eu faço aquela observação que eu fiz há pouco tempo no início. Se essa pessoa é inválida, faleceu o pai, faleceu a mãe, mesmo tendo e sendo de maior idade, acima de 21 anos, o filho maior inválido, ele tem direito à pensão por morte. Vou repetir. O filho maior inválido tem direito ao benefício de pensão por morte. É interessante essa situação. Doutor Crescencio, uma pergunta aqui da Sabrina. A Sabrina pergunta: eu só assinei carteira de trabalho em 2008. Eu, para me aposentar, já é com a nova regra? Não, ela iniciou, ela é uma contribuinte anterior à reforma da Previdência, né? 2008. A Previdência aconteceu em 2018? 2018? 2019? Então, depois de 10 anos, né? Então, ela entra ela não está, eu acredito que ela não esteja nem nas regras de transição, né? Porque ela não está próxima a se aposentar. Agora, o que é ruim para ela, né? Ela não vai ter uma oportunidade de se aposentar por tempo de contribuição. O benefício oferecido para ela realmente é como ela perguntou, mais ou menos na pergunta dela, é o benefício de aposentadoria por idade. Mas, eu repito, a Previdência nos acompanha ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Se Deus o livre acontecer qualquer problema de saúde, ela tem direito a requerer o seu auxílio-doença. E espero que não seja necessário e deixe para se aposentar só lá na frente. Mas o interessante é que a gente esteja assegurado pela Previdência Social. Doutor Crescencio, uma pergunta aqui da Jane Neuri. A Jane Neuri pergunta: tenho 49 anos, estou com 16 anos que contribuo com a Previdência. Quantos anos eu vou poder me aposentar? Com certeza, Jane, você vai para a sua aposentadoria por idade, né? Porque ela tem 16 anos. Não, ela tem 49 e contribui a 16, A 16 anos de contribuição, né? Então, na legislação anterior, ela teria direito de se aposentar aos 35 anos, né? Então, 16 para 30 anos, né? Nós temos aí 14 anos, né? Então, ela tem 49 com 14, 59. Então, o raciocínio aí dela, e ela vai se beneficiar primeiro pela aposentadoria por idade. Com certeza. Ela vai ter que cumprir as exigências da aposentadoria por idade, que a mulher aos 62 anos. Uma pergunta aqui do Átila. É um mal que a Previdência, que a reforma nos trouxe. Uma pergunta aqui do Átila Peixoto. Uma viúva pensionista que volta a casar, ela perde o benefício do INSS? Por quê? Ela não pode ter a oportunidade de se apaixonar de novo, não, Átila? Que é isso, Átila? Não. Que é isso, Átila? Não. Olha, Átila, atenção. Aliás, eu brinquei um pouco, mas dependendo da idade dela, hoje, antes da reforma, houveram algumas modificações na Previdência com relação à pensão. Dependendo da idade, dependendo do tempo de casamento, essa pensão por morte ela é paga temporariamente. Mas a pergunta dele não é nem tanto nesse sentido. Eu entendi bem a pergunta dele. Então, a determinada senhora era casada com um fulano, esse fulano faleceu, ela passou a receber a pensão por morte, né? Eu disse no tom de brincadeira, que é isso, Átila? Ela não pode se apaixonar por outro? Pode, Átila. Ela pode se apaixonar, pode fazer um novo lar? Pode. Vai perder o seu benefício de pensão? Não. Esse benefício, hoje, dependendo da idade, dependendo do tempo, da idade da pensionista, dependendo também do tempo de casamento, da união estável, dependendo também do tempo da união estável,
ela recebe essa pensão temporariamente. Mas a senhora aí, ela pode casar, que vai continuar recebendo seu dinheiro. Deixa ela casar, tio, deixa ela casar. Deixa, por que não? Amor, E, diz aí os apaixonados que diz que amor não tem idade. olha aí, rapaz, o homem, além de advogado, é poeta, viu, Átila? O homem, além de advogado, é poeta. Não, porque eu tenho uma família sã e eu tenho uma esposa 100%. Olha aí, esse que é um apaixonado, Átila. O Átila pergunta aqui outra. Se uma pessoa hoje, de 20 anos, começa a contribuir, essa contribuição é para ele mesmo? Se uma pessoa tem 20 anos e começa a contribuir, essa contribuição é para ele mesmo? Eu acho que ele está fazendo uma pergunta, aí eu posso ter vários tipos de raciocínio, né? Eu não sei se é porque ele tá fazendo essa pergunta por conta de que na reforma da Previdência dizia que a gente não contribuía para nós mesmos, aí a reforma da Previdência vai formar um fundo para cada segurado. Não sei se a pergunta dele é nesse sentido, né? Que eu sou contra essa tese. Eu defendo a Previdência universal, eu defendo a Previdência em que aquelas contribuições elas vertem para a instituição e a manutenção da Seguridade Social e que aquele dinheiro entra para aquele sistema e só pode ser gasto no sistema de Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. Saúde, Previdência e Assistência. Que em um outro momento a gente vai conversar sobre isso também, se Deus quiser, que é o grande crime, um grande crime que a reforma da Previdência causou ao cidadão brasileiro. Mas aí, voltando, existe um outro prisma, mas eu acho que ele fez a pergunta pensando nesse prisma que eu falei agora, nessa vertente que eu falei. Mas eu gosto também, vamos comentar o outro caminho, outra vertente. A Previdência que eu pago, e vou modificar também um pouco. Ela só serve para mim? Não, eu falei há pouco tempo. Benefício da Previdência tem aqueles benefícios que são pessoais do segurado, que é o caso da aposentadoria, que é o caso do auxílio-doença, né? E tem aqueles benefícios que não servem para o segurado, mas serve para a família, para os seus dependentes, que é o caso da pensão por morte. Eu não sei qual foi dos dois assuntos ele quis dirigir a pergunta. E eu espero que tenha respondido. Doutor Crescêncio, uma pergunta aqui da Inês Quezado. A Inês Quezado, querida Inês Quezado, fui contaminada no meu local de trabalho. Quais os meus direitos? Fui contaminada no meu trabalho, né? Inclusive, Inês, você está nos assistindo, eu vou manter contato com você. Não fiz hoje, porque hoje foi um dia corrido aqui, né? Mas amanhã de manhã eu vou manter contato. Primeiro, você tem que fazer aquilo que nós conversamos, fazer o seu cadastramento no sistema Meu INSS, né? Então, foi contaminada. Você está sem condições aqui que nós falamos. Pelo coronavírus. Ela foi contaminada pelo coronavírus. Coronavírus, que ela é fisioterapeuta, né? Então, trabalha no sistema de saúde, né? Então, ela tem direito, e é isso que eu vou lhe aconselhar, já lhe aconselhei e eu vou lhe aconselhar novamente, a se requerer o auxílio-doença, né? Porque você tem direito, você está, o que o Átila falou no início, porque quando é que eu vou requerer? Você está com a sua capacidade de trabalho diminuída, você está sem condições de trabalhar, então a Previdência Social olha para você e diz, você tem direito a requerer o benefício de auxílio-doença. E é isso que você vai fazer. Uma pergunta aqui, doutor Crescêncio, da Régia Frias. A Régia pergunta, a Previdência aceita a união estável a partir de quantos anos? A Previdência aceita a união estável a partir de quantos anos? Lembrando que isso foi um avanço muito grande. Essa união estável, inclusive diz respeito a pessoas do mesmo sexo, né?
Então, pessoas do mesmo sexo, provando a união estável, aprovando a união estável, um para com o outro, gera o direito a benefício, a direito perante a Previdência Social. E esse direito, olha, a pessoa pode passar a contribuir para a Previdência Social a partir dos 16 anos, né? Pode passar a contribuir, né? E isso, a partir do momento que passou a contribuir, se aquela pessoa vive em união estável, ou passa a se casar com determinado, com outro, ou com um segurado, aquela pessoa, no caso de companheiro, no caso de esposo, se acontecer o falecimento da outra pessoa, gera o direito à pensão por morte, né? Mas aí a gente vê casos que... Doutor Crescêncio, o doutor Camilo Alves, aqui, a doutora Alessandra Crescêncio, né, eles estão contribuindo com o debate aqui, falando de 2 anos, no mínimo 2 anos, união estável. A partir de 2 anos da união estável. Sim. Esse é o tempo mínimo, né? Esse é o mínimo. Isso é o tempo mínimo, bem lembrado. Eu não estava tentando raciocinar por esse caminho, né? Eu estava querendo explicar e assegurar que aquela pessoa tem direito à união estável, né? E é justamente aquele assunto também que eu falei no início. Dependendo desse tempo de união estável, esse benefício, e dependendo também da idade da pessoa que vai passar a receber o benefício, esse benefício será temporário ou definitivo, dependendo do tempo da união, dependendo da idade. Doutor Crescêncio, o segurado que já requereu... como a Alessandra está dizendo aqui, tem uma tabela progressiva. Exatamente. Doutor o Crescêncio, tempo de união e a idade da pessoa pensionista. Perfeitamente, Alessandra, bem lembrado. É isso aí. Que é justamente o que vai dizer mais ou menos tempo, né? É o tempo da união e a idade da pensionista ou do pensionista. Lembrando também que pensão por morte não é só para a mulher também, não. O viúvo, o companheiro, faleceu a esposa, faleceu a companheira, o homem também tem direito à pensão por morte. Doutor Crescêncio, o segurado sim. Que isso, lá quando eu comecei a estudar, aqui para nós, já faz um tempinho, o homem não tinha direito à pensão. A pensão só era destinada ao sexo feminino, lá no início. Certo. Doutor Crescêncio, o segurado que já requereu o seu benefício, né, como ele faz para ter informação nesse período de pandemia? É como eu disse no início, né? Você requerer o seu benefício, não está tendo informação e vai demorar a ter, como eu disse, está superlotado, existe uma fila de milhares de segurados que requereram seus benefícios. Existem 2 caminhos, ou através do número 135, que é o número da Previdência Social, ou através do cadastro, que eu falei há pouco, do meu INSS. Esse cadastro do meu INSS é seguro. Você tem o seu login, você tem a oportunidade de indicar a sua senha. Ela é pessoal, ela atende à sua necessidade. Tudo que você quiser relacionado à Previdência, você pode fazer através do sistema Meu INSS. Houve um avanço muito grande da Previdência nesse sentido e valeu a pena. Doutor Crescêncio, o segurado que recebe auxílio-doença, que foi marcado uma perícia nesse período da pandemia, como ele deve proceder? Diz aí as informações, as instruções internas do INSS, que esse benefício, já que ele não pode fazer a sua perícia presencial, o INSS está fazendo um tipo de prorrogação especial nesse período de pandemia, né? Vamos dizer que o benefício foi prorrogado por mais 30 dias.
Então, se daqui a 30 dias nós estivermos ainda trancados dentro de casa, com um negócio de lockdown, sem proibir a gente, proibido a gente de sair para casa, e o INSS não estiver fazendo a sua perícia presencial, com certeza esse benefício vai ser prorrogado. E abrindo aqui um comentário paralelo. A Justiça Federal está atendendo aí nos processos em que necessita ser feita a perícia de saúde, a perícia médica. O INSS, a Justiça Federal está aí caminhando por uma situação, por uma vereda de fazer uma perícia virtual, sem ser presencial. Eu, particularmente, eu não gosto. É um caminho perigoso. Ora, se nós advogados, se nós segurados, nós reclamamos da presença presencial, que em muitas oportunidades ela é mal feita, não me venha dizer, eu já presenciei perícia, que o médico simplesmente só olha para a pessoa que está sendo ali periciada, né? Como a Alessandra está lembrando aqui, a teleperícia. Teleperícia. Teleperícia, né? Eu não vou entrar nessa. E não aconselho a nenhum colega enveredar por esse caminho. Como eu estava dizendo há pouco tempo. Ora, se na perícia presencial eu já vi casos que o perito não pega nem no paciente, nem naquela pessoa que está ali sendo periciada, como é que numa perícia virtual, teleperícia, seja lá o que for, em que você simplesmente fica aquele contato artificial, você não tem aquele calor humano, aquele sentimento, aquele feeling que deve ter entre um médico e um paciente. E a gente estava hoje numa reunião da OAB, até promovida pela Comissão de Previdência, que a Alessandra faz parte da diretoria. A gente estava conversando e o nosso presidente estava comentando essa situação, né? A perícia feita, não sei o quê. Aqui a Alessandra até dizendo, meu Deus do céu, perícia por WhatsApp. Já pensou? Já pensou? E se a gente for seguir o raciocínio, daqui a pouco nós vamos ter namoro por WhatsApp, se bem que aí já tem alguém, né? Namoro por WhatsApp, beijo por WhatsApp e tudo mais. Doutor Crescencio, chegou uma pergunta aqui do arquiteto, artista plástico e poeta, Totonho Laprovítera. O Totonho pergunta, é vantagem se aposentar sendo servidor público produtivo? Depende. Outro dia, eu estava no escritório, um grande amigo meu, amigo e colega me ligou, disse, Crescencio, eu tenho um amigo que eu quero que você atenda. Foi lá o cidadão. O cidadão, ele é um funcionário de uma empresa pública. Vamos guardar as identidades, né? Mas a situação dele, ele na época que esteve comigo, ele tinha 52 ou 53 anos. 54, 55, abaixo de 55. Ele chegou para mim e disse, Crescencio, eu vim aqui para que você me desse uma opinião e eu fui aconselhado para requerer minha aposentadoria. E eu fiquei olhando para ele, um cidadão bonito, alto, saúde plena. Ele comentando a história dele, porque eu ganho bem, não sei o quê, vou me aposentar, e eu calado. Deixei ele falar a história dele todinha. Quando eu olhei, eu disse, me diga uma coisa, você está precisando dessa aposentadoria agora? É primordial? Você está tendo necessidade? Não, Crescencio. Eu estou sendo aconselhado porque eu vou pegar o valor da minha aposentadoria, eu vou jogar num fundo de pensão. Aí eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Eu digo, me diga uma coisa, e você vai continuar trabalhando? Vou continuar trabalhando. E porque ele estava pensando, e alguém tinha informado para ele, que ele, com a idade que tinha, ele já tinha um tempo, porque ele tinha tempo especial, que na hora que converte, esse tempo fecha para nós homens 35 anos. Ele já tinha um tempo.
né? E por isso alguém cantou na cabeça dele para ele se aposentar. Eu digo, e com isso eu contribuo sobre o teto, eu vou receber o teto. Eu digo isso, quem foi que lhe disse isso? Você recebeu o teto por como? Assim? Não, não é assim não. Você, para começar, isso era na legislação anterior, né? Para começar, você vai ter uma coisinha que se chama coeficiente de cálculo. Você vai ter um redutor na sua aposentadoria por conta da sua idade. Como é que você vai chegar ao teto? Então, você fique sabendo que com a idade que você tem, embora você tenha os seus 35 anos de contribuição como homem, como segurado homem, você jamais vai se aproximar ao valor do teto, por conta do fator previdenciário. Esse fator é uma fórmula que foi criada no outro sistema, que era justamente para forçar indiretamente a gente contribuir mais para cada vez mais se aproximar ao valor do teto, conjugado a idade e o tempo de contribuição. Ele tinha a idade, ele tinha o tempo de contribuição, mas não tinha a idade para que diminuísse o fator previdenciário. Ele ficou olhando assim para mim e eu digo, e aí? Digo, não, doutor, desisti de me aposentar. Eu digo, vá trabalhar e continue contribuindo para a sua previdência, que você disse que ia fazer a implementação com a sua aposentadoria para lá mais para frente. Não compensa, não compensava naquela época para se aposentar as pessoas jovens. Doutor Crescêncio, o fator previdenciário diminuía o valor do benefício. Doutor Crescêncio, faltam aqui 3 minutos para encerrar nossa live, tá? Eu quero aqui deixar um aviso. A gente não ia passar a noite toda, não? A gente não ia passar a noite toda, não? Eu quero deixar um aviso, né, para os seguidores que estão aqui nos acompanhando. Quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, para seguir, nós estamos com lives diariamente, às 19 horas. Tem sido um debates bem produtivos, como esse com o doutor Crescêncio. Inclusive, os advogados que estão aqui presentes. Amanhã nós teremos uma live com o professor de Direito Penal, Rogério Greco. Rogério Greco, amanhã às 19 horas aqui num debate conosco. É importante aqui a presença de todos, inclusive Rogério Greco, com vários livros, né, de sua autoria aí na área do direito penal. E eu quero agradecer aqui a participação de todos. Plateia aqui, doutor Crescêncio, de primeira qualidade. Só tem gente boa aqui. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, doutor Crescêncio. O senhor que é um homem otimista, né, um homem com muita fé, deixe sua mensagem final aqui para os seguidores, doutor Crescêncio. Falta 1 minuto e 50 segundos para encerrar. Pronto. Eu vou dizer para vocês o que eu sempre ouvi do meu pai. Seja sempre uma pessoa esperançosa. E sempre meu pai dizia um ditadozinho que todas as manhãs, eu digo para comigo mesmo, e vou dizer para vocês. Seja otimista. Acredite sempre e agradeça o dia de ontem e tenha certeza que o dia de hoje será muito melhor do que o de ontem e o de amanhã ainda melhor do que o de hoje. Vamos ter fé e que Deus nos abençoe e que a gente ultrapasse essa peste aí do Covid o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe e que nos façam cada vez mais felizes. Boa noite a todos. Amém. Doutor Crescêncio, vários seguidores aqui agradecendo a aula de direito previdenciário que o senhor deu aqui no Diálogo Aberto, tá? Parabenizar pelo seu trabalho e pedir realmente que Deus abençoe a todos os seguidores que abrilhantaram aqui a nossa live, né? Participação aí, nota 10 de todos, tá? Vamos seguir aí o Diálogo Ponto Aberto, acompanhar nossas lives diariamente, tá? Às 19 horas. Doutor Crescêncio, então, muita saúde, muita paz. Assim, muito obrigado pela aula desta noite. Até breve. Até breve. Obrigado, Toton, e obrigado, Camilo.
Obrigado, Elisa. Obrigado, Vitor Matos. Obrigado, Régia. Enfim, vai encerrar aqui. Obrigado, boa noite. Até amanhã às 19 horas.